Olá, começa agora o Câmara Notícias. O dia 12 de outubro é marcado como Dia da Hispanidad, data que tem forte relação com a cultura bagiense e com o Instituto Municipal de Belas Artes. O Dia de la Hispanidad é uma data que reforça os laços culturais e históricos entre Espanha, Brasil, Rio Grande do Sul e especialmente nossos vizinhos da América Latina. ¿Qué es lo que nos hermana a los latinoamericanos? La hispanidad. No nos hermana la cultura indígena. Los pueblos nahuas no son amigos entre sí, no son amigos de los demás pueblos, no son amigos de los mayas, no tienen contacto con los incas, no existe ninguna hermandad indígena en América. Lo que nos hermana es la historia común, e hay historia común desde que somos hispanos. Na nossa fronteira, essa comemoração ganha um colorido especial, principalmente em cidades como Bagé, que tem forte influência da cultura platina devido à proximidade com Uruguai e Argentina. Em Bagé, a cultura espanhola molda a nossa identidade, misturando elementos hispânicos com as tradições gaúchas, como música, dança, gastronomia. E o Instituto Municipal de Belas Artes é um exemplo desta conexão. Em uma iniciativa inédita, o IMBA oferece curso de dança flamenca e castanholas. É a primeira vez que o IMBA oferece classes de flamenco. A ideia também é estender isso para o público infantil e para o público infanto-juvenil, que são as grandes pérolas da casa, né? Mas esse ano a gente começou a oferecer as aulas para o público adulto e foi um sucesso. Rapidamente as vagas foram preenchidas. A professora de dança flamenca, Daniele Zil, é pesquisadora do movimento e das artes da cena, com ênfase nos estudos do corpo, análise do movimento e gesto flamenco. Ela traz para o IMBA esta modalidade inédita até então. A turma flamenca tem aulas desde abril deste ano. Ela é proprietária da Escola e Companhia de Flamenco del Puerto, em Porto Alegre, e o projeto Além de Bagé se estende para Pelotas. Daniele também é autora do livro Gesto Flamenco. A dança flamenca é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco. A dança se caracteriza pela intensidade emocional dos movimentos, pelo uso de castanholas e sapatos de sapateado, além de trajes como vestido de flamenco e xales. Suas origens ancestrais são influenciadas por culturas ciganas, árabes e judaica, refletindo a história e a identidade andaluzia. A dança flamenca faz parte de uma tríade, né, que a gente chama de um pilar composto por 3 elementos, que é o canto flamenco, a música instrumental flamenca e o baile, né? Então a gente chama de cante, baile e guitarra, que são os elementos que dão origem a esse jogo, né? É um jogo muito intrincado entre esses 3 pilares, porque existem códigos de comunicação, é como se fosse uma linguagem mesmo, né? O canto se comunica com a música instrumental, o instrumento se comunica com o baile com o canto, ora um com o outro, sem uma hierarquia definida entre eles, mas o tempo inteiro jogando. E é esse aprendizado dessa linguagem que é a característica principal do flamenco. Que o flamenco ele reveste todo o corpo, o movimento, é um olhar, é toda a essência do ser, que se pode denominar como flamenco como um sentimento, vamos dizer assim, mais claros, né? Uma expressão, estou aqui. E ele tem, sim, particularidades, porque a gente sapateia, a gente coloca o corpo, né? Esse corpo ele também pode segurar instrumentos como o mantom, o chale, o abanico. O próprio sapato de flamenco coloca o corpo numa posição gravitacional diferente, né? Porque ele tem um saltinho, as botas masculinas também têm um saltinho. Então, tudo isso são quesitos de desafio, mas eu acho que assim, é uma complexidade possível. Daniele também ministra aulas do instrumento musical castanholas. Quem quiser ou se interessou por esta arte deve entrar em contato com a Secretaria do IMBA.
Atendimentos odontológicos gratuitos são oferecidos para a comunidade. Um projeto da Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, em parceria com uma marca de produtos de higiene bucal, promove atendimento odontológico gratuito e ações educativas para crianças e adultos de comunidades carentes. Em todo o país, apenas 5 cidades foram contempladas. Uma delas foi Bagé. A ação aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro no Residencial Guenoas. Cerca de 50 profissionais, entre dentistas e auxiliares, participaram da ação. Nós escolhemos aqui, o Residencial Guenoas, por ser um condomínio fechado, de baixa renda, com muitos moradores, com escolas próximas, outros condomínios próximos. Então é uma ação de grande relevância para a prevenção de saúde bucal, educação, orientação, a única cidade do estado. O Sorriso Saudável Futuro Brilhante tem 81 países do mundo, tem 80 cidades do Brasil e nós fomos escolhidos para executar essa ação aqui em Bagé. O programa ofereceu atendimentos preventivos com orientações de higiene bucal, escovação, exames clínicos, aplicação de flúor e restaurações. Todos os atendidos receberam kits de higiene com escova e creme dental. A iniciativa desperta a conscientização sobre a importância da saúde bucal e da prevenção. Infelizmente, nós, com todo o esforço que nós temos feito de prevenção nas escolas, que nós temos uma equipe de saúde bucal, e há 10 anos eu estou nesse programa, Um Sorriso do Tamanho do Brasil, que a gente distribui kits de higiene bucal em todas as instituições, escolas. O índice de cárie é muito grande, principalmente no último censo, o Rio Grande do Sul é o que tem mais, a incidência maior. Claro que até entre esses 5 estados que estão, nós temos um grande índice de cárie, E a gente sabe que a saúde começa pela boca, Bagé recebe oficina inédita de animação. A mostra de curtas do Dia Internacional de Animação chega à 20ª edição. Em Bagé, a programação se estende ao longo do mês de outubro e esse ano estreou com uma oficina prática, ensinando alunos de 2 escolas a produzirem curtas de animação. Esta é a primeira vez que a cidade recebe a oficina. A condução é da diretora de cinema, roteirista e produtora, Vitória Kaminski. O Dia da Animação existe há muitos e muitos anos e esse ano aqui no Rio Grande do Sul a gente conseguiu, desde o ano passado, através de uma lei de incentivo, um pouco de dinheiro para a gente poder fazer esse projeto de 4 oficinas pelo Rio Grande do Sul. Daí 2 aqui em Bagé, a gente vai fazer em Santana do Livramento, Guaíba e Porto Alegre. Daí eu vim hoje por conta disso, para dar uma oficina de animação para eles. As oficinas foram na Escola Municipal Emílio Luiz Malé e Estadual Silveira Martins, com alunos de 15 a 17 anos. A ideia era um pouco mostrar que a animação pode ser feita sem nenhum recurso, ou com muito pouco, pelo celular, enfim, ou alguns se tiverem computador, podem fazer pelo computador, mas a gente pode usar qualquer material disponível, enfim, a gente vai usar um aplicativo que é o Stop Motion Studio, que ele é gratuito, então eles podem fazer filminhos em casa e não ter que pagar nada por isso, enfim. Daí eu falei para eles, a gente pode usar papel, lápis, caneta, a gente pode usar roupa, a gente pode usar areia, folha, qualquer coisa dá para fazer animação. Enfim, dá para fazer sozinho, dá para fazer em conjunto. Daí hoje a gente vai fazer todo mundo junto um pequeno filme e daí a gente vai tentar mostrar para eles, enfim, vou tentar editar aqui ao vivo e a gente assistir, enfim. Eu acho que tá dando bem. O grupo escolheu o esporte como temática da animação. A maioria dos alunos já tem intimidade com a produção de vídeos e desenho. Gael Lacerda é o mais experiente. Eu tenho alguma experiência com os audiovisuais, eu gosto bastante. Eu até pretendo fazer faculdade de cinema, eu acho muito interessante essa área toda. Quando é que começou isso? Eu acho que foi quando uma professora na escola me pediu para fazer um trabalho que era um curta-metragem. E eu fui conhecer esse mundo e eu realmente fiquei encantado com toda essa situação e toda essa descoberta. Eu sempre gostei de assistir filme também, então eu acho que vem muito já de família. Já. A importância desse projeto é para o desenvolvimento cultural dos alunos, porque não é só saber desenhar, mas também conhecer um pouco da arte,
desse tipo de atividade. Bom, Tayla, como é que é participar dessa oficina? Tu já gostava de animação? É uma experiência muito legal, né? Eu acho que são esses momentos que fazem a educação se tornar mais interessante. Eu nunca tinha participado antes, a animação que eu conheci era desenho animado só, e é muito bom, é uma experiência bem legal. Eu nunca pensei que eu fosse fazer desenho assim, já tinha visto vídeos sobre, né? Mas praticar mesmo nunca tinha praticado. Então foi uma boa oportunidade. Foi uma ótima oportunidade. Achei bem interessante a gente aprender sobre isso, a gente aprender a fazer essas animações, esses desenhos. Acho que é importante a gente saber também, né? Vai que a gente precisa um dia. A expectativa foi muito grande e o resultado foi maior ainda. O dia oficial da animação é 28 de outubro e atividades estão previstas para a semana anterior, como explica o organizador do evento, o diretor teatral Sávio Machado. No dia 20 de outubro, nós vamos à Escola São Benedito fazer o aquecimento da mostra principal para os pequenos, uma sessão para mostra infantil, que sempre tem uma tradição enorme, porque os pequenos adoram, né, o cinema de animação. E depois, no 28, a Unipampa vai nos abrigar, lá no auditório do campus Bagé. A mostra principal é 1 hora de cinema estrangeiro, 1 hora de cinema nacional, com acesso livre. A Unipampa nos recebe pela 3ª vez. É importante isso, a gente direcionar para o público estudantil e aberto à comunidade de Bagé que gosta, que curte o cinema de animação. E essa parceria forte aqui com a escola, que sempre vocês... Com a Escola Silveira Martins, que sempre tem uma atividade de extra classe que nos favorece, os animadores culturais, que a gente tem esses espaços abertos para entrar com a nossa linha de ação na área de cultura e arte. Projetos são aprovados em sessões extraordinárias. O dia 6 de outubro foi marcado pela realização de sessões extraordinárias no Legislativo. Foram mais de 17 horas de trabalho para a aprovação de 11 projetos de lei e 1 decreto legislativo. Os projetos 185, 186, 187 e 188 são sobre a abertura de crédito adicional especial, totalizando mais de R$400 mil. O projeto 167 altera alguns artigos e versa sobre a estrutura administrativa do DAEB, dando também outras providências. O projeto 169 versa sobre a composição do Conselho Deliberativo do Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, o DAEB. O 189 institui no município de Bagé o Plano de Pavimentação Urbana Comunitária, PPUC, e revoga expressamente a Lei Municipal 3.937, de 16 de setembro de 2002. O projeto 191 denomina de José Elcio Martins Castêncio, Canela, as cabines de imprensa do Campo 2 no Complexo Esportivo Militão. O 192 altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 5.966, que versa sobre a isenção de imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis, o ITBI, restabelecendo critérios para a concessão do benefício. O projeto 193 dispõe sobre a não incidência da taxa de averbação em casos específicos e dá outras providências. O 194 altera os subsídios dos secretários municipais e o diretor-geral do DAEB e dá outras providências. Também foi aprovado o decreto 12/205 do vereador Rafael Fuca, que concede o título de cidadão benemérito de Bagé ao deputado federal Afonso Herbert Ram. A APECAM recebe homenagem em alusão ao Outubro Rosa. Uma sessão especial foi realizada na manhã de quinta-feira, 9 de outubro, em homenagem à APECAM, Associação de Apoio à Pessoa com Câncer. A proposta foi da vereadora Andrea Galina. A sessão contou com a apresentação do Coral dos Assistidos pela instituição. A APECAM tem sua sede no bairro Mascarenhas de Moraes. Atende de forma gratuita pessoas em tratamento contra o câncer. No local, são oferecidos atendimentos com assistente social e psicóloga, grupos de apoio, artesanato, coral, além de distribuição de suplementos e cestas básicas e equipamentos mediante avaliação social. A entidade ainda serve de casa de passagem para pessoas em tratamento vindos de outras cidades. No mês de setembro, a instituição registrou cerca de 1.230 cadastros e 358 atendimentos. Hoje é um momento que realmente me alegra muito fazer essa homenagem pela APECAM, por todo o trabalho que desenvolve aqui na nossa cidade, na nossa Bagé, com essas pessoas que tanto precisam.
porque realmente, nesse momento de dor que se precisa, muitas vezes as pessoas não sabem em quem e onde buscar amparo. Então hoje é um dia de reconhecer e valorizar o trabalho, um trabalho que transforma vidas, que é feito aqui em Bagé juntamente com a APECAM. A solenidade assinalou o início das atividades da APECAM em alusão ao Outubro Rosa. O momento também marcou a inauguração da Galeria das Mulheres Decididas, com fotos de mulheres que venceram a doença. A APECAM é para todos, independente da classe social, porque o serviço social, a gente vai atender pessoas em vulnerabilidades, mas o psicológico é para todos. Todas as pessoas que estiverem passando pelo câncer e que precisarem desse atendimento, a Lorena está lá à disposição para atendê-los. Temos também, hoje estamos aqui no Outubro Rosa, temos um projeto que chama-se Mulheres Decididas. Decididas a viver, decididas a lutar, decididas a vencer essa doença. Porque já que a doença está posta, nos resta lutar. E elas são lutadoras e são vencedoras. IFSU está com inscrições abertas para o vestibular de verão 2025. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, lançou os editais do Processo Seletivo 2016, contemplando vagas em cursos técnicos e de graduação em diferentes campos da instituição. No campus Bagé, estão disponíveis 150 vagas, distribuídas entre cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos superiores. São eles: técnico em agropecuária à tarde, técnico em informática pela manhã e técnico em meio ambiente pela manhã. Os cursos superiores são tecnologia em alimentos à noite e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas também à noite. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site processoseletivo.ifsu.edu.br/vestibular-2026-1/editais até o dia 20 de outubro. O IFSU Bagé fica na Avenida Leonel Moura Brizola, 2501, no bairro Pedra Branca. E o telefone para contato e mais informações é o 53 99947 7902. A Escola Estadual Frei Plácido está com as inscrições abertas para o curso técnico em mecânica. Pode ser técnico integrado ou subsequente, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de novembro, exclusivamente pelo site www.educação.rs.gov.br, que é o site da Secretaria Estadual de Educação. Mais informações pelo telefone 3242-5870. Senador Luiz Carlos Reis visita Bagé. Na tarde de 9 de outubro, uma sessão especial foi realizada no Legislativo para receber o senador Luiz Carlos Reis. A proposição foi da presidente Andrea Gallina. Ele ouviu as demandas dos bagienses, que em sua maioria estavam representados pelos produtores rurais da região. E a pauta principal foi a securitização. O projeto Anjos do Combate é homenageado em sessão solene. Uma sessão solene foi realizada na noite de segunda-feira, dia 6 de outubro, no plenário Lígia Almeida, para homenagear os 7 anos do projeto Anjos do Combate. A proposição foi do vereador Esquerda Carneiro. O programa funciona no turno inverso ao da escola na zona leste da cidade e beneficia crianças e jovens daquela comunidade, com práticas esportivas como meio da inclusão. Participaram da solenidade a presidente do Legislativo, Andrea Gallina, presidente do Conselho Tutelar, Cláudio Rodrigues, presidente do programa Anjos do Combate, Júnior Augusto Moraes, e o professor de capoeira, Júlio Anderson Ornelas. Hoje é um dia em que a zona leste, o bairro em que eu me criei, o bairro em que os meus familiares residem até hoje, em que aonde eu vou no Brasil, eu tenho orgulho
de dizer que sou morador, Gutão, do bairro Prado Velho. Primeiramente, eu quero dizer que me sinto honrado de estar aqui, senhores vereadores, e ao projeto, por poder participar desse momento. E eu estava ali refletindo, esquerda, e eu estava observando que nós, na Zona Leste, Júnior, nos tornamos um tripé de referência. E esse peso, Cogói, da responsabilidade que existe, mano, sobre os nossos ombros, é muito grande. Porque eu fico olhando os jovens que aqui estão, e talvez eles olhem para nós, ocupando cada um o seu espaço, e não imagino, mano, o quão difícil foi nós chegarmos até aqui. Vivemos só em momentos diferentes, Júnior, mas a realidade era a mesma. E eu fico pensando que quanta falta nos fez, talvez naquele momento, de ter um projeto como esse, tão grandioso, tão magnífico. Quanta coisa, talvez, Júnior, nós teríamos aprendidos e talvez nos tornado pessoas melhores, né, do que somos ou que chegamos aqui. Agradecer, primeiro a quem? A Deus, né, gente? Todas essas palmas, todos esses elogios, sem Deus, e é o que eu ensino para vocês, né? Nada acontece. Se a gente respira, é pela misericórdia de Deus. Que diminua sempre eu e que Deus seja exaltado. Esquerda, essa casa, coordenador do Conselho Tutelar, os vereadores, todos aqueles que apoiam a causa, principalmente dos adolescentes, das crianças, o meu muito obrigado. Meu muito obrigado mesmo. Um vídeo foi apresentado em homenagem ao programa. A atleta Daiane Bagé, que já jogou na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, também enviou seu depoimento por vídeo. Foram entregues placas e certificados para cerca de 60 homenageados. A apresentação musical da noite ficou por conta da dupla Cleibes e Daiane. Categorias de base do Guarani recebem homenagem em sessão especial. A sessão ordinária do dia 9 de outubro foi transformada em especial para homenagear as categorias de base do Guarani Futebol Clube. A proposição foi do vereador Rafael Fuca. As categorias de base que sim, é o pontapé inicial para que a gente possa colocar os nossos jovens num esporte onde tem educação, onde tem a alegria das nossas crianças poder jogar o seu futebol. Foram homenageados Mário Medina Dornelles, coordenador das categorias de base. Adenilson Caldeira Soares, técnico das categorias sub-15, 16 e 17. Anderson Paim de Rodrigues, auxiliar técnico das categorias sub-15, 16 e 17. Bruno Lara Morales, auxiliar da educação física. Rodrigo Jean da Silva Arboit, auxiliar preparador de goleiros. Kleber Correia da Silva, técnico das categorias de 10 a 14. Josiane Ferreira Machado, coordenadora da equipe feminina. Thiago Ferreira, auxiliar técnico da equipe feminina. Bibiana Almeida, professora estagiária. Presidente do Guarani Futebol Clube, senhor Heráclito Moreira, conhecido como Tato. E os atletas da categoria de base também receberam homenagem. Projeto Terra, Eu Sou Coab, garante a escritura definitiva aos moradores da antiga Coab. Foram 2 dias de mutirão de regularização dos imóveis pertencentes à extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, a Coab. Mais de 400 pessoas foram atendidas em Bagé. Uma grande movimentação que exigiu reforço de funcionários da Prefeitura e apoio do Exército Brasileiro. O local de atendimento foi o Palacete Pedro Osório, nos dias 3 e 4 de outubro. O projeto Terra Eu Sou Coab é uma iniciativa do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul que conta com a parceria da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, a SEAB, e o apoio de diversos órgãos. Como o Ministério Público, Defensoria Pública, os tabeliães e registradores de imóveis que fazem a emissão das escrituras na hora do atendimento.
No Rio Grande do Sul, o projeto visa regularizar a posse e a propriedade de aproximadamente 60 mil imóveis. Devido à grande demanda em Bagé, o processo de regularização terá uma nova etapa. Nos próximos dias, a Prefeitura divulgará, por meio de suas redes sociais, o cronograma de atendimento que será realizado diretamente nos bairros. Artistas reconhecidos internacionalmente expõem na Casa de Cultura Pedro Vaini. Os olhares profundos da obra do artista porto-alegrense Clóvis Camargo e o ilusionismo dos quadros do paulista Fabrini Crissi estão em exposição até o dia 30 de outubro na Casa de Cultura Pedro Vaini. Embora não trabalhem juntos, a obra de ambos tem uma conexão pelas cores intensas e o ar misterioso e reflexivo dos quadros. Clóvis Camargo é desenhista industrial, mas já percorreu o Brasil e a Europa com suas exposições. Fabrini Crissi é mágico, função na qual se apresentou nas maiores casas de espetáculos do mundo. Paralelamente, se dedicava às artes plásticas nas horas vagas, até o dia em que o príncipe Alberto II de Mônaco conheceu uma obra do brasileiro e quis que a mesma se tornasse um selo do Principado de Mônaco. Os pincéis superaram o ilusionismo e Fabrini hoje se dedica exclusivamente ao seu ateliê em São Paulo. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A entrada é gratuita. SMASE realiza a primeira Conferência de Direitos Humanos. Na sexta-feira, dia 3 de outubro, o Auditório da PAI sediou a primeira Conferência Municipal dos Direitos Humanos. O encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Direito do Idoso, a SMASE. Diferentes setores da sociedade civil e representantes do poder público foram mobilizados para participar da atividade. Nós resolvemos chamar essa primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos dentro da perspectiva para a gente pensar as políticas públicas para os direitos humanos. Nós, com a responsabilidade que temos dentro da estrutura pública da nossa cidade, precisamos fazer um debate muito amplo dentro da perspectiva de construir políticas públicas que garantam os direitos das pessoas. Quando a gente fala em garantir os direitos das pessoas, a gente fala em um atendimento com dignidade na saúde, a segurança sem violência, a gente fala do direito ao pão na mesa, a gente fala do direito das pessoas de poderem existir sem medo. Então a gente fala de todas essas questões e para nós é importante, nesse momento, nós acumularmos, né, um debate nesse sentido, com as várias representações da nossa sociedade, com representações de entidades da sociedade civil, com representações do governo, com representações de entidades, com representações de pessoas que diariamente convivem com esse debate em suas vidas, né? O evento teve a participação da vereadora Ana Paula Moreira, do vice-prefeito Gilberto Alagia, do coordenador de Relações Institucionais Ricardo Colgo, do presidente da PAI Marco Antônio Bidoni e representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONPED, Kelinha Moraes. É muito importante porque a área dos direitos humanos é uma luta que a gente tem dentro do Legislativo. Por exemplo, eu, Ana Paula, a minha luta, eu luto muito pelos direitos humanos, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência, pelas crianças, tem vários incluídos nessa área. O maior desafio dentro da área dos direitos humanos são as pessoas com deficiência, porque tem poucas pessoas que conhecem os direitos deles. Esse é o maior desafio, porque eu cobro, eu acompanho, cobro a lei, eu mostro que já tem as leis, mas as pessoas não sabem. O maior desafio é esse, as pessoas não sabem mesmo. É a questão da desinformação. Não tem informação, verdade, isso aí. Acontece às vezes que as pessoas me pedem alguma coisa, para, por exemplo, criar uma lei, por exemplo, e eu falo, mas já tem a lei. E as pessoas não sabem. Então acontece bastante isso. O discurso sobre igualdade, sobre a participação de pessoas com deficiência, com diferenças, né, com debilidades, junto à sociedade, é um discurso politicamente muito bonito, mas na prática é bastante complexo. Então eu acho que a grande discussão por parte do poder público é
como realmente transformar em realidade todos esses conceitos que nós temos sobre inclusão, tá? Tanto a inclusão social quanto a inclusão de pessoas com deficiência. Essa é uma grande discussão. Então, esta conferência, ela tem um papel fundamental na construção da condução desse trabalho. De manhã, após a abertura, aconteceu um momento cultural com apresentações artísticas do grupo de danças do Centro do Idoso e do grupo do Centro Social Urbano, além de uma palestra com Valmir Pina. À tarde, os trabalhos foram realizados em grupos de debates divididos em 6 eixos. As sugestões e os delegados escolhidos na Conferência Municipal representam um município na Conferência Estadual que acontece em novembro. Servidores da Câmara Municipal de Bagé participam de curso de qualificação com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Esta é a 15ª edição dos Encontros Regionais de Controle e Orientação, o ERCO, promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa promove o diálogo com gestores municipais e orienta os funcionários da administração pública para uma atuação mais eficiente, transparente e alinhada às boas práticas de governança. O encontro foi na FURG, Universidade Federal da cidade de Rio Grande. Esta edição, 2025, trouxe a proposta de estrutura em conteúdos organizados em 6 espaços temáticos, com oficinas que funcionam em paralelo ao longo do dia, com foco em áreas estratégicas da administração pública. Mais de 400 pessoas, entre prefeitos, secretários, técnicos e demais agentes públicos, participaram das atividades para esclarecer as competências do tribunal, estimular o aprimoramento da gestão pública e contribuir com a melhoria do uso dos recursos públicos. Os próximos dias serão de tempo instável. Confira a previsão. O sábado vai ser nublado em Bagé. As temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. O domingo inicia com chuva na madrugada. As nuvens diminuem ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 15 e 24 graus. A segunda-feira vai ser de sol com muitas nuvens, com temperaturas entre 12 e 20 graus. A terça-feira vai ser de tempo firme, com temperaturas entre 11 e 24 graus. A quarta-feira segue com sol e temperaturas entre 12 e 26 graus. A instabilidade retorna na quinta-feira com possibilidade de chuva e temperaturas entre 16 e 25 graus. A semana termina com tempo instável. A sexta-feira também tem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 20 graus. A TV Câmara Bagé completa 15 anos em 2025 e lançou um concurso cultural para marcar a data. A ideia é que estudantes do ensino médio produzam vídeos com imagens e relatos sobre as visões da cidade. As inscrições e o regulamento podem ser feitas pelo www.camvbagé.rs.gov.br, que é o site da Câmara de Vereadores de Bagé, e podem ser feitas até o dia 20 de outubro. Aguardamos a tua participação. O Câmara Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.